Amém, graça e paz. Vou contar minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio orar em mim, eu vi a minha alma sair do meu corpo e já apareceu os 3 anos e eu já fiz a pergunta, eles responderam que sim. E quando eles me levaram até o céu, e quando eu chego lá no céu, o Senhor falou que queria conversar comigo a respeito da igreja. E quando eu sentava, ele falava: ouça o que eu vou falar para você levar esse recado. E o Senhor falava para mim que tem muita gente que acha que o Senhor está brincando nesses últimos dias e por causa disso vão perder a sua salvação. O Senhor falava para mim, e ele falou que várias vezes já falou e já mostrou a verdade. E muita gente fala que ainda não sabe a verdade, mas já sabe. E isso é mentira. O Senhor falava e abomina isso. E falava que muita gente vai perder a salvação. E ele falava com uma voz brava, sabe? Ele falou que estava muito triste com isso. Pelas pessoas, ele sabe. As pessoas acham que estão fazendo escondido, mas ele vê. Escondido dos servos do Senhor, mas ele vê. E não tem coragem de, na hora de pedir perdão, ser sincero. O Senhor falava assim pra mim. Ainda fala que fez sem querer. E ele falava bem assim: aquele que sabe a verdade tem consciência do que faz. Ainda fico mentindo e não é sincero perante a mim. E o Senhor fez me lembrar do sonho que eu tive com o homem que eu vi no inferno. E o Senhor falava bem assim pra mim: olha, tu se lembra daquele dia que tu teve aquele sonho, que foi da minha parte? Eu falei sim. Aí o Senhor falava bem assim pra mim: pois é, por que aquele homem estava no inferno? Eu falei: porque ele não era sincero e ele tinha um coração duro. Ele falou: pois é. E muita gente vai pro inferno por causa disso, por não ser sincera, sinceros ou sinceros comigo. Eu quero a sinceridade do meu povo. E por causa disso eu vou começar a revelar o que eles fazem no oculto deles. Revelar para aqueles que têm arrebatamento até em sonho. E eu vou revelar. O Senhor falava assim para mim, porque o Senhor falava para mim que já está chegando a hora e o filho dele ia vir. E ele quer que a gente esteja em santificação. E ele falava que ele ia começar a revelar. E falava para mim que não deixar de... Eu sou muito sincera com o Senhor, amados. E o Senhor falava para mim que Ele se agrada disso, pelo fato de eu realmente falar o que eu sinto. E o fato de eu falar mesmo o que eu fiz. E o Senhor falava para mim que Ele queria muita gente assim, que chegasse com Ele e se fosse realista com Ele, o que quer, ainda fica em dúvida: ai, Senhor, me ajuda nisso, eu não sei o que eu preciso, mas sabe o que precisa. E sabe o que está errando. E fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu não sei se eu errei hoje, mas sabe que errou. E o Senhor falava que o povo não está sendo sincero com Ele. E Ele quer sinceridade. E Ele me falava bem assim: filha, meu filho já está voltando. E muitos vão perder essa salvação. E eu estou dando chances ainda, oportunidades. Mas muitos não estão aproveitando essas oportunidades que eu estou dando. Então, eu vou começar a pesar minha mão. E vai ser assim, porque eu já falei. E não foi só uma, foi muitas. E quando o Senhor falava para mim que eu ia descer e ir até o inferno, eu descia e eu fazia igual como eu fiz com Rebeca Brown. E eu interrogava um homem chamado David Osho. Ele era um coreano e eu fazia um interrogamento com ele, igual como eu fiz com Rebeca Brown. E eu chegava na hora e eu perguntava dele: por que tu tá aqui no inferno? E ele falava bem assim: porque eu era muito orgulhoso lá na terra. Aí eu falei assim, e ele falou bem assim: eu era muito orgulhoso e deixei o orgulho subir. Comecei a achar que o que o Senhor me deu era para mim, era meu, só meu, mas sendo que não era isso. E eu não queria que os outros tivessem o que eu tinha. Aí eu falei assim:
Aí ele falou bem assim pra mim: olha, eu me arrependo muito. Ele falou bem assim. Aí eu falei bem assim: eu não entendo porque as pessoas só se arrependem depois que morrem, porque elas têm tantas oportunidades. Ele falou: realmente, é porque depois que a gente vem ver o que é o inferno. Aí eu falei assim. Aí ele falou bem assim: vocês que têm sorte. Sorte não, Deus mesmo, para revelar, e vocês em arrebatamento. E vocês podem se arrepender todas as vezes, porque vocês sabem, se não fazer aquilo, pode ir pro inferno. Aí eu falava: é verdade. Aí eu conversava um pouco com ele e foi essa a minha experiência, amém. Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi quando eu vou e faço logo a pergunta para os anjos, os 3 anjos que me levam, e ele responde que sim. E primeiro ele fala que ele ia me levar ao céu, ia conversar comigo, algo para mim mesmo. Aí começava a conversar comigo, dar um puxão de orelha. E depois o anjo falava para mim que eu ia falar com Paulo. E eu falei bem assim: tá bom. Aí ele me levava até embaixo daquela árvore. E lá tava Paulo já, com um livro assim, creio que era a Bíblia. Eu não prestei muita atenção, sei que estava assim, meio na coxa dele. E já me esperando. Aí eu olhei assim, aí eu vi o livro e eu falei assim: você vai também me brigar? Ele falou: não, eu vou te ensinar. Aí eu falei assim, a gente sentava e ele começava a falar sobre as armaduras e começava a falar assim a respeito de guerreiro, que não é só aqueles que vão pra guerra, que é guerreiro, e a gente começava a conversar. E ele falava que ele tinha lido a Bíblia depois que ele morreu, muitas vezes. Ele falou pra mim: eu já li muitas vezes isso daqui, e eu tenho um conhecimento, mas eu nunca entendi. Sempre quando eu lia, eu nunca tinha entendido. E eu lia, e eu comecei a ler muitas vezes, e eu comecei a entender muito. E ele falou bem assim: é assim que tem que ser você tem que ler a palavra. Ele falava: mesmo que você não entenda, pede discernimento do Senhor, que Ele lhe dá. Ele falava: meus estudos não valeu de nada, porque eu sei mais do que eu estudei, só pelo que eu li. Eu li a palavra do Senhor. E ele começava a pregar para mim ali, amados. Falava para mim que a gente tem que andar em santidade, que o Senhor já estava vindo e que ele queria ver todos nós no céu e queria cumprimentar cada um de nós. Mas isso não ia valer dele, mas sim da gente querer ir mesmo morar no céu, porque morar no céu não é fácil. Porque ele falava: se eu for muito perguntar para as pessoas vão falar que elas querem ir pro céu, mas cadê o esforço que elas fazem para vir para cá? Aí eu conversava com ele e ele me levava até, e a gente ia andando naquele campo. Aí ele me levava até as casas, sabe? E lá eu ficava admirando aquilo. E ele falava: essa casa aqui era para um pastor vir para cá, mas ele morreu e não se arrependeu dos pecados dele e foi para o inferno. E eu vi uma mansão, amados, uma coisa tão linda. Aí, como ele falou, as casas mais bonitas, mansões aqui no céu vão ficar paradas. Aí eu olhava e falei: mas por que isso? Eu falei: mas eu não entendo porque as casas mais bonitas vão ficar paradas.
Ele falava, é porque depende de vocês. E ele falava bem assim, não adianta de os irmãos virem, ver a casa de vocês no céu, que isso quer dizer que a salvação de vocês está garantida. Aí que vocês vão ter que se esforçar mais, porque as maiores mansões tá aqui, ó, e estão paradas. Aí ele falou bem assim, e os anjos, para não ficar muita casa parada, eles estão fazendo, tipo assim, botando pessoas pra morar lá. E eu ficava vendo aquilo e meu coração ficava triste ao mesmo tempo feliz pelo fato de ele estar dando oportunidade para aquelas pessoas que querem mesmo ir morar no céu. Aí chegava na hora, a gente conversava muito e ele conversava, ele falava um pouco da vida dele, como que foi difícil para ele, mas ele em nenhum momento ele desistiu. A cabeça dele foi cortada, ele falou pra mim, mas em nenhum momento ele pensou em negar Jesus. Aí eu olhei assim e falei bem assim que tem que ser vocês. E ele falou bem assim, não é fácil, eu sei, eu conheço, eu já vivi na terra, eu sei que não é fácil, mas vocês têm que entender que também não foi fácil para Jesus morrer na cruz por vocês. Vocês têm que lutar até o fim. Aí chegava na hora, os anjos me levavam até, mandava eu vim aqui pra terra, amados. E ele me mostrava, assim, ele ia me levando em casas de irmãos, de líderes. E ele falava bem assim, olha, tá vendo isso daqui? Líderes não estão indo mais pra oração. Aí os anjos falavam pra mim, e o Senhor tá se entristecendo muito. Mas quando eles querem alguma coisa, vão correr ao Senhor. Venham para a oração, querem a bênção, venham pedir. E acho que o Senhor é só aquele que só dá, mas também o Senhor quer receber a sua adoração. Aí o Senhor falava para mim, me mostrava a vida de cada líder e cada irmão. Aí quando eu ia numa certa casa de macumbeiro, bruxos, e eu via eles tudo reunido, bruxo, feiticeiro, magos, tudo reunido. E eu via eles conversando com Lúcifer assim, cara a cara, e eu ficava assim meio assustada, mas não muito, porque eu já tinha visto isso. Eu falava, mas como isso? E Lúcifer aparecendo tipo como forma de uma pessoa normal. Eu falava, mas Lúcifer, eu vejo na hora da guerra, eu vejo ele tão feio, é que ele tá com uma pessoa normal. Ele falava, mas é assim que é Lúcifer. E eu vi ele de terno. Aí eu via lá assim, uma feitiçaria sendo lá feita, crianças sendo sacrificadas, e o Senhor me levava em cada uma casa de feitiçaria para me ver isso, porque pessoas estavam esfriando da igreja. Aí depois, quando ele me levava até a nave, pilotava a nave e ia para a guerra. Aí quando eu estava na guerra, aí o anjo falava assim, já, vamos. Aí eu ia voltando com a nave, sabe? E eu sentia assim, eu estava no arrebatamento normal. E eu sentia como se minha alma queresse voltar. Aí eu só sei que eu estava na nave e eu sentia, mas eu não tinha ninguém lá na hora, eu não estava vendo ninguém. E eu senti alguém me sufocando. E eu acabei perdendo o controle na nave na hora que eu estava tentando voltar e caí. Aí aquele negócio, eu ficando com falta de ar, e quando o anjo ele veio me socorrer. E ele me mostrava o porquê isso. Ele mostrava quais são os demônios que estavam agindo. E eu via muitas outras coisas, mas são pessoais. Essa foi a minha experiência. Graças e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em João, capítulo 11, versículo 40. Uma palavra, um versículo bem rápido, que diz assim:
Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Amém, irmão? Você acabou de ouvir duas experiências fortes, né, da irmã Lili, da jovem Lili, apenas 14 anos, a qual o Senhor tem usado muito ela, o Senhor tem revelado, né, o oculto, o profundo e o escondido, né, como dizem. E sabe, queridos, é a glória de Deus ter se manifestado aqui nesse lugar todas as noites quando oramos, todas as noites quando clamamos, quando buscamos. Sabemos, né, das condições atuais que o mundo vive, né, e o próprio Senhor Jesus, ele faz referência, né, com relação à salvação, né, irmãos? Ele faz referência quando ele diz assim: se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria. Então você ouviu um trecho da experiência dela, qual ela falou de um homem que ela entrevistou no inferno, né, David Yong-Shu, né, David Paul Yong-Shu, né, e, né, no inferno, né, o pastor de uma igreja, a maior igreja, né, vamos assim dizer, do mundo, né, e o Senhor mostrou os motivos. O Senhor também já tinha revelado também a outra irmã, Ana Cássia, mas eu não postei essa experiência, né, além desses motivos que o Senhor revelou à irmã Lili, né, o Senhor também mostrou pecados de natureza sexuais também, né, mas enfim, irmãos, nós vemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, né, irmãos? As pessoas pensam que a salvação é pela graça, né? É sim pela graça, a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mas a graça, né, de ter essa opção de ser salvo, né? Porque se Jesus não tivesse vindo, você, nós teríamos que sacrificar cordeiros, teríamos que fazer uma série de coisas, né, que talvez nem chegariam ao nosso conhecimento, né? Mas Jesus Cristo, ele chegou, né? Ele é o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, que veio e morreu em nosso lugar. Não é isso, apóstolo? É isso, né, apóstolo? Isso traz um certo temor para todos nós, que muitos pensam, né, que por obras todo mundo vai entrar no céu e herdar a vida eterna somente por isso, e esquece que tem que estar alinhado, né, o nosso viver aqui na terra com o viver do céu. E o céu tem exigências: santificação, separação, obediência, um coração verdadeiramente puro, voltado para as coisas do alto, que teme, que ama Jesus sobre todas as coisas, né, irmão? Isso traz um certo temor, e aí a gente vê, né, o peso que tem, né? A porta é estreita, o caminho apertado que Jesus falou para porfiarmos para entrar por ela. E a gente fica triste, né, com notícias de pessoas de renome, pessoas com ministério grande, né? E se cumpre o que a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é um reflexo, né, do que a Bíblia ensina sobre isso. Realmente ganhar multidões e não conseguir salvar sua própria alma, porque em algum momento se encontrou em falta com o Senhor. Amém, queridos. Na verdade é um conjunto, né? Tem uma palavra que diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé, né, apóstolo? Então, na verdade, é um conjunto, né? Porque né, nós dependemos unicamente da graça do Senhor, né? Do Senhor mostrar o caminho que devemos seguir, né? Como diz lá em Salmo 32, né? Nós temos que fazer as obras, né? Fazer a vontade de Deus, né? Cumprir o chamado ao qual Deus nos deu. E também temos que viver uma vida santa, né? Uma vida de santidade, uma vida, né, se entregando, vigiando em todo o tempo, como disse o Senhor, né? Cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Então nós somos a Igreja Shalom de Manaus. Nós vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos continuar entrando nas guerras, né? Temos enfrentado batalhas espirituais tremendas, libertação mesmo, processo de libertações, né? Vidas têm sido salvas, têm sido libertas, e nós vamos continuar, irmãos, né, adentrando nas regiões celestiais, trazendo revelações como essas, até o dia em que o Senhor dizer: chega. Mas eu creio que essa obra ela vai durar até a volta do Senhor. Amém, apóstolo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por essas experiências, obrigado por cada filho, filha, Pai, que está ouvindo, meu Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar sua graça, o seu poder sobre cada um deles, Senhor, Deus, que possamos estar preparados para aquele grande dia, o grande dia a qual o Senhor virá buscar a sua noiva, o Senhor virá buscar a sua igreja, Pai, então que possamos ser, Senhor, perfeitos varões, varoas, Pai, na tua presença, Pai, Senhor, que possamos andar, Pai, vigiando, andando em santidade, fazendo a tua obra com amor, com carinho, meu Pai,
Senhor, e que naquele grande dia todos nós possamos estar junto contigo, Pai, no céu, nas bodas do Cordeiro, festejando, se alegrando, Pai. Abençoa cada um, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, Pai, e muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro